Vamos começar esse culto com uma leitura do Salmo 100. E logo após a gente dá início ao culto. Amém? Então diz assim: celebrai com júbilos ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez, povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém? Pai, nós te agradecemos por este momento especial de nos reunirmos em tua casa e louvar ao Senhor com júbilos de alegria, Senhor Deus, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos pelas presenças ilustres que temos aqui hoje, Senhor Deus, as visitas que nos visitam aqui nessa manhã. Nós pedimos a sua bênção, Senhor Deus, sobre a vida de cada um, pedindo que o Senhor Deus faça realmente a tua vontade em nossas vidas. Esteja, Senhor Deus, com o teu Espírito em nosso meio. Nós estamos aqui reunidos em tua casa para te adorar. Que nossos louvores, adorações possam chegar até ti como um aroma suave e agradável, Pai. Nós só estamos aqui reunidos, ó Pai, porque o Senhor nos deu essa oportunidade, nos deu uma nova chance com a morte do teu Filho naquela cruz. Nós somos gratos, Senhor Deus, e por isso nós te louvamos. Fica conosco, Pai, durante esse momento de louvor, durante esse momento da palavra, nesse momento de comunhão que nós teremos aqui hoje, Pai. Assim sendo, nós iremos te louvar e te agradecer, Pai. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu não sei como é que... Eu estou aprendendo ainda como funciona na metodista. Então, eu queria que a igreja se colocasse de pé, se você puder. E vamos louvar o nome do Senhor Jesus com alegria. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, toda a salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceita com os meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos. A ti me rendo, Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, toda a salvação. Jesus
sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Mais uma vez. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Posso o mundo ver brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar para sempre a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar para sempre a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aleluia. Aleluia, Jesus. Essa música que a gente vai tocar agora fala a respeito da graça de Deus. E ela diz assim: graça sobre graça recebi, e da plenitude eu renasci. Quando eu atraído, eu me encontrei no amor de Deus. E o refrão diz assim: logo eu, um pobre e pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, que de graça recebi o amor de Deus. Então, essa música nos faz lembrar que imerecidamente nós recebemos o amor de Deus e a graça dele. Então, é pela graça de Deus que hoje nós podemos estar aqui reunidos para estar adorando o nome do Senhor. Amém? Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, tão pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e canal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci.
Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Vive poderosa salvação, luz que me alcançou, luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, tão pobre pecador. Logo eu, tão fraco e tão devedor. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente como as manhãs, é firme e constante e se entregou na cruz. A morte derrotou a morte de Jesus. Logo eu, tão pobre pecador. Logo eu, tão fraco e tão devedor. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de Deus. O amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. Nos braços desse amor recebo o perdão comprado por Jesus. O amor de Deus é puro e consciente como as manhãs, é firme e constante e se entregou na cruz. E a morte derrotou o amor de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive,
está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória. Irei agora ao meu Jesus, que vive está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Obrigado, meu Deus, porque hoje nós podemos te adorar e te louvar, sabendo que o Senhor vive. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque hoje nós podemos viver também, Pai, porque o Senhor ressuscitou e o Senhor vive. O Senhor nos deu, Pai, uma vida nova. O Senhor Deus, o Senhor nos deu uma vida, Pai, em abundância, Senhor Deus, com a Tua presença. O Senhor nos deu, Pai, uma nova chance. E porque o Senhor vive, nós podemos celebrar, Pai, porque nós viveremos contigo. Nós viveremos contigo, Senhor Deus, e nós podemos crer, porque o amanhã está em Tuas mãos, Senhor Deus. Nós somos gratos, Senhor Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai. Louvado seja o Teu nome. Louvado seja o Teu nome, Pai, em toda a terra. Nós te adoramos, Pai. E nós te agradecemos. Em nome precioso de Jesus. Amém. Agora a gente vai estar passando a palavra para o Pastor Seide. Pastor Seide? Motivo de muita alegria estar com os irmãos nessa manhã. Nós chegamos, eu e Davi, né? Nós chegamos no dia 5 desse mês. E logo a gente pôde reencontrar com os meus pais, né? Tem sido dias muito especiais para nós, né? Então, meu pai está com 91 anos, minha mãe está com 86, né? E graças a Deus, assim, nesse tempo todo que nós temos estado no Japão, Deus tem cuidado muito bem deles e da minha irmã também, a Janete. Eu pude vê-la na semana passada e também vejo que Deus tem sido tão gracioso com ela. Há 8 anos atrás, minha irmã teve um problema com um tumor que estava pegando o nervo óptico dela. E aí uma cirurgia para tirar e, infelizmente, ela teve problemas, né? Pós-cirurgia.
E aí teve que fazer uma intervenção de novo, e essa intervenção cirúrgica trouxe sequelas para ela que até hoje ela, né, não pode falar, assim, está com a tráqueo, né? Ela não pode andar. Mas mesmo nessa condição, eu vejo que Deus tem usado a vida dela, né? Tem sido bem especial ver o cuidado de Deus para ela estar viva hoje, né? Depois de 8 anos, mesmo nessa condição, como que Deus tem provido o sustento e usado a vida dela também para abençoar a vida das pessoas. Então, estou muito feliz de estar aqui, né? Programei esse mês de julho para visitar igrejas especiais como a Igreja de Campinas, que faz parte da minha história, faz parte da história da minha família também, né? Quando nós saímos, né, aqui, em 2006, pela segunda vez como missionários, essa aqui é a foto que o Seite tirou, né? E a gente montamos esse imã, que acho que muitos têm ainda também na geladeira, né? E essa foto de trás foi o Choso que tirou, né? Do Monte Fuji. Não foi, Choso? Não lembra? Mas a gente foi em 2006 e eles eram bem pequenos, né? A Satya estava, acho que com 3 para 4 anos, o Estevão estava com 4 para 5 anos, o Davi tinha 8, 9 anos, né? E foi muito difícil sair daqui com os 3, né? Na verdade, eu tinha voltado do Japão em 2002, não pensando mais em voltar, porque eu achava que já tinha dado a minha contribuição, né? De muitos anos que eu morei lá. Mas aí Deus nos desafiou e foi difícil também para a Igreja de Campinas, né? Não só abrir mão, né, do nosso ministério, pastorado aqui. E eu lembro que foi uma decisão que foi realmente debaixo de muita oração e direção de Deus, né? Porque assim como vocês veem que Deus tem me cuidado, né, tem cuidado da minha família, eu vejo Deus cuidando aqui da Igreja de Campinas, né? E a gente tem muitas boas recordações desse período que nós estivemos aqui em Campinas, pastoreando, fazendo amizades, né? Alguns estão aqui também, muito especiais. A Satya nasceu aqui embaixo, né? Então, tem muitas boas recordações quando eu chego aqui neste lugar. Eu sei que é um lugar que Deus esteve muito bem presente, nas horas mais difíceis também. Quando a Satya nasceu aqui, a minha cunhada, né, na verdade, ela que fez o parto, eu estava que nem uma barata tonta aqui subindo e descendo, porque eu realmente não sabia como que ia proceder, e a Taeko muito forte, corajosa também, né, ela orientando a irmã, faz isso, faz aquilo, e quando a Satya chorou, aí foi aquele alívio, porque a gente sabia que ela estava bem, e aí logo um irmão querido também veio aqui, né, o Joseph, doutor, médico, e aí eles fizeram os procedimentos pós, né, assim, nascimento da Satya. Então, eu vejo nessas coisas assim, cuidado de Deus nas nossas vidas, né? Nas horas felizes é ótimo, mas nos momentos difíceis, você ter essas experiências, né, de que Deus está com você. Então você não precisa ter medo de nada, né? Essa foi uma experiência que a gente teve. E passados, né, 16 anos, né? Então meus cabelos já estão mais brancos, né? A Satya já é uma moça. Esse ano ela entrou na faculdade lá em Kyoto, fez 19 anos esse ano, né? E está lá, aprendendo a viver sozinha, empenhada nos seus estudos, né? O Estevão, essa foto que a gente tirou no começo desse ano, porque lá no Japão, os jovens comemoram a maioridade aos 20 anos, né? Então, bem no início, no mês de janeiro, eles juntam todos os que nasceram no mesmo ano, que completam 20 anos, e o Estevão foi lá. Ele está morando em Tóquio, né? Ele está no 3º ano do curso de Direito, lá numa universidade em Tóquio. Mora sozinho, mora, né, longe de nós, mas
pôde estar conosco no começo desse ano. Por conta da pandemia, isso tem sido muito difícil para todos nós também, né? Nós acabamos de recomeçar os cultos online em junho, no dia 18, depois de um jejum de 6 meses que praticamente a gente não pôde se reunir mais presencialmente. E a gente está enfrentando, né? Se alguns têm acompanhado a notícia no Japão, a gente está aí numa 7ª onda, e esse pico de infectados vai passar o da 6ª onda, mas as coisas não estão parando de novo, porque quando você olha também o número de pessoas que estão internadas nos hospitais, e quando você vê o número de mortes, assim, é bem menor, né? A economia do Japão, aqui no Brasil também vocês têm visto o efeito, né, que tem trazido a pandemia e essa guerra também lá na Ucrânia. Então isso tem afetado todos nós, produtos que nunca, assim, por décadas no Japão nunca tinham aumento, esse ano está tendo aumento, a gasolina está, né, muito cara também. Então não é um problema do Brasil, isso é um problema de ordem, né, do mundo todo. Todos nós estamos sofrendo, né, por conta da pandemia, já 2 anos e meio, a gente estava achando que ia sair, né, e aí de repente começa a vir essa onda do Ômicron BA5 e tem trazido preocupações, mas eu creio que a gente está aprendendo também agora a sair dessa situação, né? E no Japão, aqui no Brasil também, a gente está vendo que o uso da máscara é bem eficaz para você não pegar, né, e não transmitir. Mas já lá, e acho que aqui também, a gente está considerando como se fosse um vírus de uma gripe, de uma influenza, né? Maioria das pessoas no Japão já estão vacinadas também, isso também ajuda bastante a evitar as mortes e as internações de casos mais graves, né? Mas por conta dessa 6ª onda, a gente ficou quase 6 meses sem poder se reunir. E é muito difícil você estar mantendo uma comunhão online, né? É muito diferente você estar aqui vendo as pessoas e abraçando, né? Deus nos fez seres assim, para a gente transmitir o amor pelo toque, né? E isso faz muita falta para nós como seres humanos criados, né, à semelhança do nosso Deus. Então, eu vejo que a pandemia, por um lado, tem sido bem difícil em vários aspectos, mas também nos ajuda a lembrar de coisas que são importantes para a nossa vida, né? E lá nós retomamos no dia 18 de junho e tivemos um momento bem especial que foi o batismo da Júlia, né? Ela tem quase 8 anos, vai fazer 8 anos agora no mês de agosto, e é a primeira criança que eu batizei, né? Com essa idade. E para mim, eu falei, né, que para a mãe também, Regina, que é muito especial, uma irmã muito querida, que a questão da fé, né, da Júlia, assim, eu teria segurança de batizá-la ouvindo o testemunho daqueles que estão próximos a ela, que é especialmente a mãe. E a Regina, né, fala, não, a Júlia tem uma fé realmente no Senhor. E ela veio com essa conversa de querer batizar no ano passado, quando ela tinha acabado de fazer 7 anos. E no ano passado eu tinha conversado com ela e eu vi que ela realmente, assim, tem uma fé, né, genuína no Senhor. Só que a gente estava no meio da pandemia, lá ainda com o Delta, né, bem mais perigoso, a variante. E eu falei, Júlia, vamos deixar para o ano que vem, né, para esse ano. E aí passou esse tempo todo e ela continuava, né, falando para a mãe, eu quero ser batizada. Eu falei, tá. Aí a gente conversou de novo e eu vi assim que realmente assim ela conhece a Jesus, ela tem um relacionamento de intimidade com Jesus, né? Quando eu perguntei para ela assim, o que você mais admira de Jesus? Ela falou, Jesus, ele cura, né? Ele curou um cego. Eu falei, sim. E o que Jesus tem respondido nas suas, né, das suas orações que você tem feito para ele? Ela falou assim, Jesus, ele tem respondido uma oração porque quando eu entrei na escola, ela acabou de entrar na escola, no ensino fundamental 1,
E lá ela teve um problema com um dos amiguinhos dela, que bateu nela, né? E ela disse que orou para Jesus mudar o coração do amiguinho dela. E ela falou que Jesus respondeu, porque o amiguinho dela parou, né, de bater. Então, coisas simples, mas são sinais, né, de que, como a gente cantou aqui, né, Jesus, ele vive, né, e ele atende às orações dos menores, dos pequeninos. E não importa se você é um pastor, se você é um diácono, se você é alguém que tem uma função importante na igreja, se você tem muito tempo de igreja ou não tem, né? O mais importante é o coração seu. Se o seu coração está ligado em Deus, Ele faz tudo para você. E mesmo que você não saiba muitas coisas, ainda assim Ele se revela para você, né? Deus tem prazer de se revelar às pessoas que o buscam. Então nós tivemos esse momento muito especial de batizar a Júlia, né, de retomar os nossos cultos. Agora nessa 7ª onda, essa semana agora, antes de ontem, sexta-feira, né, a gente decidiu continuar os cultos presenciais, mesmo com essa 7ª onda. Estamos tomando mais cuidado nessa questão do uso das máscaras, do distanciamento, do ambiente ventilado, e vamos, né, enfrentar essa nova fase. Então eu queria que vocês estivessem orando. Nós temos um outro trabalho na região de Tiba, né, onde o pastor Rodolfo estava por 5 anos cuidando do grupo. Por conta da pandemia, lá eles ficaram realmente quase 2 anos aí sem poder se encontrar. E nesses 2 anos e meio eu só fui 2 vezes. Eu fui uma vez no ano passado, visitando nas casas dos irmãos, porque o local que eles tinham, eles entregaram, né, no começo do ano passado, retrasado. E só agora, um pouco antes de eu vir para cá, né, como nosso voo saía de Narita, então nós pudemos reencontrar. Eu pude reencontrar com vários dos irmãos nas suas casas, e vendo que Deus, né, teve guardando o nosso vínculo de fé, de amor, de propósito como igreja, né? E eu peço orações dos irmãos para que Deus nos mostre como que a gente vai retomar também esse trabalho com os irmãos lá em Tiba. O fato é que realmente, como sempre falo, né, a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Eu tenho sempre orado e falado também, né, que na época que eu fui lá, em 89, 90, né, quando eu vi os primeiros grupos cristãos nascendo, de brasileiros nascendo no Japão. Naquela época não tinha pastor, não tinha missionário lá no Japão, 91, 90. E eu e outros jovens, nós oramos muito para que Deus enviasse missionários para lá. E a resposta de Deus foi me incluir, né, como um dos missionários para estar cooperando para a salvação, não só dos brasileiros, mas especialmente do povo japonês. Vocês sabem que o Japão é um país não alcançado, né? E quando nós mudamos para essa cidade onde nós estamos morando, que é Itizen, antiga Takefo, essa realidade de como é tão pouco o número de cristãos no Japão, ela ficou bem mais visível, né? Porque nós moramos numa cidade que tem 82 mil habitantes e lá talvez só 80 pessoas conhecem a Jesus, é 0,1%. Então, se você pedisse para Deus te levar para um lugar que tivesse necessidade nesse mundo, com certeza o Japão estaria lá no top da lista dos países, dos povos que precisa ouvir e ver Jesus, né? Então, a gente está retomando. Esse ano também aconteceu uma situação difícil, assim. A gente tem um imóvel que é um prédio de 2 andares, né? E nós estamos lá desde 2009, e a parte dos fundos, onde a gente tinha um salão para cultuar,
nós somos desapropriados, porque nessa área, que é uma área que pertence, ou que a prefeitura, né, vai construir uma nova creche, né, de 0 a 6 anos para 200 crianças, eles tinham interesse de ter essa parte do terreno, né, do imóvel onde nós estamos. Então, agora em abril, nós saímos e desocupamos, e esse espaço nós perdemos. Então aí estão as fotos do que era antes, que era essa parte da edificação dos fundos, que a gente tinha o salão do culto e nós perdemos. Então agora estamos só com essa parte da frente, que é grande também. Nós estamos aí orando e planejando reformas. Em 2017, Felipe foi, também, junto com o pastor Jorge e a equipe, para estar nos ajudando. Foi um trabalho maravilhoso, contar com uma equipe que saiu aqui do Brasil para nos ajudar nesse trabalho das reformas. Então, nós conseguimos construir um salão de cultos também, um salão de eventos, no primeiro andar desse prédio. Até hoje nós estamos usando, e agora, temporariamente, a gente está usando em conjunto com uma outra igreja de irmãs filipinas que também usam o nosso local. Em 2010, elas vieram nos procurar pedindo, se a gente tinha um espaço ali para poder ceder para elas. E aí nós criamos um espaço, elas têm estado junto conosco até hoje. Esse grupo, que comemorou agora, no início desse mês, 18 anos de existência. Muitas dessas irmãs filipinas são casadas com brasileiros. Os filhos deles, então, são mestiços, mas falam só japonês. O Davi estava ajudando esse trabalho com essas crianças, que falam só japonês. Então ele tem ajudado fazendo escola bíblica, com essas crianças. Então é um grupo muito querido e a gente consegue trabalhar muito bem juntos. Então agora nós estamos dividindo esse salão que era de eventos, agora é o salão de cultos, e elas se reúnem aos domingos e nós nos reunimos aos sábados. Então nós estamos dividindo esse espaço. E em junho, Deus nos deu a oportunidade assim, de estarmos participando de um evento na cidade. Então a gente sempre tem feito esse trabalho em conjunto, E aí, através da música, da dança, com as crianças, na época que o Felipe foi também, teve um festival do Brasil, lá no meio de uma feira assim, de crisântemos, que é bem tradicional na nossa cidade. Então, o Márcio também, que está em Apucarana, ele pôde usar os dons que ele tem desenhando, Então, Deus sempre tem sido muito gracioso para a gente poder ter várias oportunidades de ser presente no meio da cidade, da comunidade, da população japonesa, ao nosso entorno. Então nós tivemos a oportunidade de fazer a apresentação de música brasileira. As irmãs também cantaram alguns cânticos em inglês e japonês. Você imagina então, lá era um evento do bairro, e a gente louvando ao Senhor num salão desse tamanho aqui, Então eu vejo assim, Deus é tão tremendo, que quando a gente se dispõe a ser luz, Ele vai abrindo os caminhos para nós, Aí é o quanto que a gente realmente está com essa disposição e atento às oportunidades que Ele nos dá, de brilharmos a luz dele, coisas que a gente acha assim, não vai dar certo, quem é a gente? Não, A gente começa a colocar tantos empecilhos, mas eu vejo Deus assim movendo, dando oportunidades para a gente estar atuando, lá fora, no meio onde as pessoas precisam. Uma outra atividade que a gente tem feito nos últimos anos também é um trabalho de limpeza do rio, que corre bem perto ali onde nós moramos. E essa foto foi agora, hoje aqui é domingo, lá já é segunda de madrugada, mas essa foto foi de domingo de manhã lá no Japão. Então a Taeko, junto com
algumas irmãs filipinas, junto com alguns que estão conosco, foram fazer esse trabalho voluntário, né? Então, no Japão é muito comum essa participação de todos para o bem-estar de todos. E começa dessa área também da limpeza, né? Você anda nas ruas, tudo é muito limpo. E ontem eu chamei o Davi, né? Davi, vamos limpar essa área aqui, né? Da rua, lá de casa. Porque para mim é muito difícil, depois de morar tantos anos no Japão, de andar nas ruas, né? E ver, a gente acabou de estacionar o carro, já tinha coisa do cachorrinho lá. Falei, caramba, né? Aqui no Brasil, assim, tem muita coisa para melhorar. Mas a conscientização começa das pessoas, né? As pessoas saem com seus cachorros, ou se vê alguma coisa deles lá, vai limpar. Porque se não limpar, alguém vai pisar, né? Então, começa daí. Aí a gente fez uma limpeza ali dessa área da rua, porque eu acho que a gente pode participar das mudanças. E elas não vão acontecer depois que, né, entrar um novo presidente. Elas acontecem agora, na sua saída, onde você está caminhando. Aí você pode fazer mudanças com as suas mãos, né? Você pode promover paz com as suas palavras, com o seu sorriso. Tem coisas que são bem acessíveis para nós. E olha só, mesmo lá a gente não tendo domínio da língua japonesa, como a gente se prontifica a participar dessas ações, então a gente tem sido muito respeitado, né? Essa é uma carta que o líder do bairro fez no ano passado, agradecendo a nossa participação, porque ele fala assim, os moradores daquele bairro todos já estão ficando idosos, os voluntários ano a ano vêm diminuindo. E ele fala, muito bom que você e seus membros da igreja, seus conhecidos, vêm nos ajudar nesse trabalho de limpeza, né? Então, eu fico muito feliz que Deus tem dado várias oportunidades. A gente às vezes participa, né? Por conta da pandemia a gente não tem feito isso, mas nas celebrações do Ano Novo, nas visitas aos idosos em hospitais, né? Num hospital que fica bem perto de onde nós moramos. Então, durante vários anos a gente vem fazendo esse trabalho. E o líder do bairro também falou assim, olha, uma coisa que eu admiro do trabalho de vocês é que vocês envolvem as crianças e fazem esse tipo de trabalho social. Ele falou, aqui no Japão é muito difícil de hoje, né, nos dias atuais, você envolver família, criança, para fazer um tipo de trabalho social como vocês têm feito. Então, eu agradeço a Deus porque Ele tem dado as estratégias, né? E a gente tem procurado aproveitar as oportunidades de brilhar a luz de Jesus. Eu sei que aqui em Campinas também, né? Vocês estão aí nesse propósito, né? De amar a Deus, de conectar com as pessoas, de proclamar, compartilhar o Evangelho às pessoas, né? Então tem esse edifício aqui que é uma bênção, né? Onde a gente, de novo, está conseguindo se reunir, né? Mas o nosso trabalho é lá fora, né? O trabalho da igreja é feito pelas pessoas. Essa é a parte mais importante, né? A gente faz parte do corpo de Cristo, ele é o cabeça, e nem importa muito a igreja que você está, a gente tem que ter sempre essa visão do reino de Deus, né? Que a gente pode cooperar uns com os outros para alcançar as pessoas, porque nós vivemos dias muito difíceis, né? É até uma coisa que Jesus também falou, né? Está em João 16:33. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Eu não sei, assim, imagino que você também está passando por lutas, né? Quando eu estava viajando do Japão para cá, no avião eu vi aquela notícia de Illinois, do atentado. Alguém, no dia 4 de julho, que é a comemoração do dia da independência dos Estados Unidos, atirou no meio da multidão que estava festejando nas ruas, matou 7, feriu dezenas, né? Quando eu acabei de chegar em São Paulo, vindo, né, do aeroporto para a casa dos meus pais, meu irmão comunica, olha, a tia Rosa, que era a única irmã viva da minha mãe, faleceu no domingo de Covid. Ela tinha algumas comorbidades e, infelizmente, faleceu. E ele falou para mim, é melhor que você
transmita isso para a mamãe, já que você vai estar, né, na casa deles. Então, eu conversei com minha prima, graças a Deus ela é crente, né, católica, bem firme no Senhor, com essa fé no Senhor, ela está muito em paz. E aí eu pude comunicar minha mãe, depois fazer com minha mãe conversasse com ela, né? Por conta da Covid foi bem restrito também, só a família, não pôde fazer muita coisa, né? Mas são situações assim, né, que eu e você nós estamos vendo isso, né? Algumas semanas atrás foi o atentado do Shinzo Abe, ex-primeiro-ministro do Japão, com arma de fogo. Aqui no Brasil, essa realidade que a gente vê isso, infelizmente, constantemente, né? Mas no Japão, você ter um incidente com arma de fogo é raro, é raríssimo. A gente ouve muito, muito pouco. Então, quando eu vi essa notícia, eu falei, Senhor, a gente tá difícil, né? A violência, ela tá em todos os lugares, né? Aí você vê notícias aqui daquele crime do anestesista, aborto de uma, né, de 28 dias, 28 semanas, 29 semanas, né? Aconteceu aí também, lá no sul. Então são coisas assim que, ou porque estão acontecendo fora, ou alguma coisa que talvez você esteja vivenciando. Nós vivemos dias muito, muito difíceis. Mas a palavra que a gente recebe de Jesus, que foi dada desde aquele tempo para os discípulos, não tenham medo, tenham coragem, né? Eu estou com vocês. Essa grande promessa de Jesus, a gente está com Ele, então a gente vai enfrentar as dificuldades. A nossa esperança está nessa verdade de que Ele vive, né? E um dia Ele vai terminar com toda essa bagunça, né? Essa dor, esse sofrimento. Ele tem preparado um lugar muito especial para aqueles que decidem entregar a sua vida para Ele. Mas até chegar esse grande dia, eu e você, nós estamos aqui com uma grande missão. Nós estamos aqui para testemunhar, para mostrar para as pessoas que Ele vive, que Deus existe, né? Então, o pastor Jorge tinha pedido para eu falar um pouco sobre essa questão da missão dentro da igreja local. Começa, eu creio, na nossa vida pessoal, né? Nas suas experiências que você tem de Deus, né? E nessas situações, porque sofrimento é uma realidade, ela existe, né? O Philip Yancey, que é um autor bem conhecido também, né? Ele escreveu um livro, Deus sabe que sofremos. Ele coloca uma frase ali, né? Que o sofrimento é um berro a todos nós de que alguma coisa está errada. É isso que nos faz parar e examinar valores importantes. Então o sofrimento nos ajuda a perceber quem somos e como precisamos de Deus para suportá-lo, superá-lo, e para a gente poder testemunhar para as pessoas que nós podemos vencer essas dificuldades com saúde, né? A gente pode tirar grandes lições do sofrimento. Quando você sofre, você tem mais empatia com os que sofrem, né? Se você já passou por perda de alguém muito querido, quando você vê o outro ali chorando, lamentando pela perda de alguém querido, você entende aquele sentimento, né? Então, o sofrimento gera coisas boas na nossa vida. E é isso que Deus nos ensina através da sua palavra, né? Por isso que é tão importante a gente ler. E um livro da Bíblia, né, que eu tenho meditado, que eu meditei nesses últimos meses com a igreja lá do Japão, foi essa carta de 1 Pedro. Se você está com a sua Bíblia, você pode abrir. Pedro foi um dos discípulos, né, que andou muito próximo a Jesus. E ele
ele se identifica, né, logo no começo aí da carta, porque as cartas eram escritas em rolos, né, então era sempre muito importante que a identidade de quem escreveu pudesse estar colocada logo no início, né? Então você sempre vai ver, na maior parte das cartas que estão aqui na Bíblia, a pessoa se identificando como autor e colocando para quem estava se destinando a essa carta. Então ele fala: eu, Pedro, capítulo 1, apóstolo de Jesus Cristo, eu escrevo essa carta ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecer a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Então, Pedro, ele escreve para cristãos. Que estavam espalhados onde hoje é a região da Turquia. Então ele cita essas áreas, né? Essas regiões do Ponto, da Galácia, da Capadócia, na província. Então o que estava acontecendo com esses cristãos é que eles tinham sido dispersos e estavam sofrendo por perseguição religiosa, por causa da fé deles. Então esse é um outro tipo de sofrimento que nos nossos dias acontece, não aqui no Brasil, não no Japão, mas em alguns outros países da Ásia, nos países muçulmanos, acontecem perseguições por causa da fé, né? E esses cristãos estavam passando por muitas dificuldades. É interessante, depois você pega e lê essa carta, são 5 capítulos, né? Mas em cada um dos capítulos, Pedro ele faz menção sobre essa questão do sofrimento. Então, quando eu estava relendo essa carta, eu falei: uau, tão preciosa essa palavra de Deus para nós, porque nós também padecemos por muito sofrimento nos nossos dias. E Pedro, então, ele fala dessa questão, né? No capítulo 1, ele fala assim, né? Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Capítulo 1. Essa é a primeira menção que Pedro fala sobre essa questão do sofrimento, né? Por um pouco de tempo, ainda que a gente passe por esse tipo de situação, isso vai ajudar a sua fé a ser purificada, fortalecida. E isso tem grande valor, muito mais do que dinheiro, muito mais do que ouro, muito mais do que títulos para a nossa vida hoje. O bem mais precioso que você pode adquirir, né, aprimorar, é a sua fé em Jesus, né? Isso tem muito valor. Então, a gente tem experimentado isso, né? E aí ele fala, seguindo, no versículo 13, 15, deixa eu ver, aqui. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes é dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem mudar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Como filhos obedientes, a gente deixa de viver aquela vida que a gente vivia sem a presença dele. A gente vai caminhar seguindo os passos de Jesus. O Sérgio estava falando sobre nós como filhos de Deus na semana passada, né? 1 João 3, isso?
E aí ele foi levantando, né? Como é importante a gente saber quem nós somos, o que Deus espera de nós como filhos dele. E essa verdade que João apresenta na carta que ele escreve, ela é ressoada, ela é repetida praticamente em todos os outros livros da Bíblia, né? Nas cartas que Paulo escreveu, na carta que Tiago escreveu, na carta que Pedro escreveu, né? Você vai encontrar esse tipo de verdade sendo apresentada para você enfrentar situações difíceis na sua vida e continuar brilhando a luz de Jesus para o mundo, né? A sua vida tem que gerar esperança para aqueles que hoje não têm mais esperança, porque quem não conhece Jesus vai com a sua própria força, vai com seus próprios recursos, mas chega um momento que a sua força não dá conta, que os recursos que você tem não dá conta, né? Então, qual é o bem principal que você pode ter nesse momento onde tudo ao seu redor já não dá mais conta? Essa paz que Jesus prometeu para nós é o que vai manter você bem, né? Com coragem para enfrentar qualquer tipo de situação. E aí, no capítulo 2, né, ele fala o seguinte: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles o acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, sejam os governantes como por ele enviado para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Então Pedro também tenta mostrar ou reforçar para os seus leitores, aqueles que estavam dispersos, estavam espalhados, estavam sofrendo, que eles faziam parte do povo de propriedade exclusiva de Deus. Eles foram escolhidos para viver uma vida diferenciada. Então ele fala várias vezes, não vivam mais como vocês viviam antes, não vivam mais segundo o padrão desse mundo, porque uma boa parte do mal que a gente vê nos nossos dias é consequência de tudo aquilo que está sendo alimentado na mente e no coração das pessoas. Hoje o acesso às coisas ruins está assim disponível para as crianças. Então nós pais, nós temos uma responsabilidade tão grande de não deixar que os valores, tudo aquilo que o mundo vai passando de uma forma muito assim velada, escondida, né? Ela está sendo lançada no coração, na mente dessa nova geração, muito antes do que eu ou você que tem mais idade teve acesso, né? Desde as coisas de pornografia, de tudo, tantas de violência. Nos games você vê uma exposição assim nas séries e de tantas outras coisas que estão disponíveis para as pessoas. Você bombardeia sua mente com coisas que não acrescentam nada. Então nós precisamos ter um cuidado, porque senão a gente mesmo vai colher o fruto de tudo aquilo que está sendo semeado no coração, na mente das pessoas. Alguém tem que mostrar um caminho novo, que você pode rir, ter prazer na vida, sem apelar para as drogas, sem apelar para as coisas imorais. Nós podemos viver uma vida saudável, né? De felicidade, de paz.
com Deus e com as pessoas. E essa vida está aqui, está proposta aqui. E Jesus mostrou que é possível sim viver nesse mundo do jeito que está, bagunçado, mas sendo diferente, sendo luz para as pessoas. Nesses 16 anos que a gente está lá, Deus foi dando assim muitas experiências, porque aqui ele fala, né, que nós somos povo de Deus para anunciar as grandezas daquele que tirou das trevas e nos transportou para a luz dele. Você tem experimentado as grandezas desse Deus? Porque ele tem desejo de se revelar para você, das formas mais simples ou nos momentos, né, mais difíceis da sua vida. Ele vai dar graça de você poder vê-lo, né, perto, junto com você. Acho que eu já contei essa história da Rose, né, que em 2007, então a gente tinha acabado de chegar no Japão. E no ano seguinte ela me ligou falando, pastor, eu estou aqui no hospital, né? Ela teve uma dor de cabeça muito forte, foi parar no hospital e ela fez os exames e descobriu que ela estava com um tumor no meio da cabeça. E era uma região super difícil de fazer intervenção cirúrgica e o tumor dela já tinha espalhado, estava infiltrado no cérebro dela e com a cirurgia eles conseguiram retirar 95%, o restante ficou para ser tratado com radioterapia, quimioterapia. Mas ela foi muito agraciada, porque depois de uns 6 meses, com uma medicação que tinha acabado de ser liberada no Japão, ela foi curada, né? Essa foto aqui de baixo é uma foto que mostra que naquele ponto que tinham achado aquele tumor já tinha zerado. E quando eu perguntei para o médico que fez a cirurgia, que ela foi parar no melhor hospital neurológico do Japão. E Deus foi mostrando que Ele tinha preparado um caminho de graça para Rose. Ela tinha 19 anos, né? Tinha acabado de casar e foi para o Japão. E ela estava naquela situação toda. Mas o cuidado da equipe médica, das enfermeiras, sabe? Assim, eu vi muita mão de Deus nos detalhes, né? No dia que ela fez a cirurgia, ela tinha um cabelo comprido, fininho, né? E embaralhou tudo. E as enfermeiras, a enfermeira-chefe, ela gastou mais de um dia para tentar, assim, desembaralhar o cabelo dela, para que ela não pudesse perder mais do que já tinha perdido, para manter a autoestima dela boa. Aí você fica pensando, eu fiquei pensando, poxa, que privilégio, né? Nesses detalhes você vê a mão de Deus sustentando alguém que teve a graça de sobreviver a um tumor que praticamente era impossível da pessoa sair bem. No mínimo ia trazer sequelas se não tirasse a vida dela, né? Mas ela sobreviveu. E depois que zerou, o médico falou, agora fica a seu critério. Você continua tomando a medicação ou você pode parar? E ela perguntou, e qual a chance de voltar se eu continuar tomando o remédio? Que era caro, era 60 mil ienes. Não sei quanto que dá, uns $600 mais ou menos, né? Por mês com seguro, ela tinha que pagar esse valor. Mas não era pela questão financeira não, né? Mas o médico falou assim, ó, se você continuar a tomar o remédio, pode ser que volte. E aí ela, orando e consultando a família, ela tomou uma decisão difícil, que era falar, eu não vou tomar mais essa medicação. E, né, com essa decisão corajosa, com o apoio da família, depois de alguns anos, ela teve a Rebeca, né? Ela pôde engravidar, porque se ela continuasse tomando a medicação, ela não ia poder engravidar. E alguns anos mais para frente, nasceu o segundo, né? Eu vou me encontrar com ela agora no dia 31 desse mês. Para mim é uma alegria, assim, vê-la viva. E ela sabe também que ela é muito agraciada, que se ela está viva é graça de Deus. Mas foi uma primeira experiência assim, que eu vi momentos tensos, difíceis de lidar, e naquela época eu não tinha nem noção do que era isso. Mas sabe, são coisas maravilhosas que Deus faz na nossa vida, e que a gente pode anunciar isso, essa experiência dela para outras pessoas, como depois eu tive oportunidade, né?
Teve em 2008, 2009, né, a crise econômica, né, que deixou muita gente desempregada, passando necessidade lá no Japão. Também achei assim, nunca pensei que ia passar esse tipo de situação lá no Japão, né, de ter que preparar cesta básica para famílias que não estavam nem tendo condições de comer. Vocês viram naquela época que teve gente que teve que ir para a rua. E por conta dessa ação, o governo japonês ajudou a pagar as passagens de muitos brasileiros para voltarem, porque se ficassem lá, ia ficar na rua, né? Então, uma crise, né, sem precedentes, e no meio da crise, Deus também mostrou a grandiosidade dele, nos dando um local, porque a gente se reunia numa casa e ela ficou apertada, né? As pessoas não tinham trabalho, elas tinham tempo, um lado bom, né? E por conta dessa situação, a casa onde a gente se reunia, que a gente estava morando, ficou pequena. E eu lembro assim de orar para Deus. Deus, seria tão bom se a gente encontrasse um lugar maior. Não só para fazer as atividades, mas para a gente poder receber pessoas, a gente fazer outros eventos para comunhão com as igrejas, com a comunidade local. E aí Deus nos deu esse lugar onde nós estamos até hoje, né? Mas é um milagre esse prédio. Por isso que esse ano, quando a gente perdeu a parte dos fundos, eu realmente assim, com dor no coração, porque nós levamos 1 ano para reformar aquele salão. 1 ano. Por que demorou 1 ano? Porque todo o trabalho foi feito voluntariamente pelos membros, eles dedicando, abrindo mão do seu dia de folga, né, para ajudar, botar o piso, fazer o teto, arrumar a parede, né? E eu participei desse processo todo, né? A gente começamos em 2013, terminamos em 2014 e teve muita boa serventia esse salão, nós usamos 9 anos, mas quando começou essa conversa da desapropriação, eu estava em paz, né? Porque eu sei que a vida da igreja não depende de locais, de prédios, de estrutura. Depende da vida das pessoas. Ela não depende, né, dos líderes, dos pastores. A vida da igreja ela é movida pelas pessoas que amam e entregam a sua vida para Jesus. Com certeza é importante, né, que hajam os líderes. Isso é uma coisa também natural de se organizar. Mas a igreja, ela acontece no meio das pessoas que amam e se entregam para Jesus. Então eu falei, ok, né, Deus, se a gente não vai ter essa parte, tudo bem, a gente vai fazer outras coisas. Deus tem coisas maravilhosas para nós. A gente está saindo desse período de pandemia, depois de 2 anos e meio. Aqui no Brasil vocês não conseguem ver isso, mas no Japão a gente vê muito nítido o que é o inverno, né? Que as árvores, elas perdem as folhas, ficam sequinhas, parece que está morta. Mas quando entra a estação da primavera, todas aquelas árvores que não têm vida, passam a ter vida, é lindo, né? Você pega um pé de sakura, né? De cerejeira ou do ipê, agora que vocês estão vendo aí também as floradas, né? No Japão acontece em abril, março para abril. Então fica tudo, né, lindo demais. E eu falei para a minha igreja também lá que eu creio que a gente tem que ter essa expectativa do que Deus vai fazer através das nossas vidas daqui para frente. A gente está saindo de um inverno rigoroso, 2 anos e meio de pandemia. Agora a gente vai ter que aprender a retomar a nossa vida comunitária, né? Eu sei que muitos têm medo, talvez outros estão desanimados, né? Mas vamos lá, Deus tem grandes coisas, Ele quer fazer grandes coisas através da nossa vida, né? Seja aqui em Campinas, seja em qualquer outro lugar, né? Então, Deus tem dado essas experiências de ver a grandiosidade. Quando a gente passou em 2011, aquele terremoto, né? E desastre nuclear, e tsunami, também eu falei, sabe assim, se eu soubesse que em 2006 que eu ia viver todo esse tipo de problema, eu não teria saído daqui, eu teria ficado aqui. Falei, Deus, manda outra pessoa lá para o Japão, porque já pensou se Deus mostrasse para mim a agenda dos anos das coisas complicadas que iam acontecer lá? Talvez eu realmente não teria coragem de ter saído daqui com os meus 3 filhos.
Se fosse só eu, talvez ainda vai, né? Mas com minha esposa e filhos é muito mais complicado. Mas o que eu queria falar para você é que Deus tem sido presente conosco durante todos esses anos, né? E eu vejo que Deus tem sido assim também com você. Você pode estar passando por dificuldades hoje, mas creia que o Senhor é contigo. Não precisa temer, né? Ele vai dar graça de você superar todas as dificuldades. E no meio dessa catástrofe, Deus foi dando oportunidades, né? Porque a gente fica até questionando onde que está Deus para permitir que aconteça todo esse tipo de situação difícil. A resposta de Deus, muitas vezes, vai ser através de você. Como que Deus vai socorrer os que perderam tudo? Ele usou a minha vida, ele usou a vida de outras pessoas que se voluntariaram para ir até a região. A gente não conhecia aquele lugar. E de Fukui até lá era 800 quilômetros, né? Então, às vezes, a gente fazia trabalho voluntário, como vocês já fizeram no Paraguai, né? Que alguns aqui da igreja já foram fazer esse tipo de trabalho. É essa dinâmica que a gente tem que vivenciar. Alguém está precisando de ajuda? Né? Eu sei que teve um grupo que foi para Manaus, né? Do nosso concílio. Então, necessidade está aí aos milhares. Quem Deus vai usar para fazer alguma coisa para mudar essa realidade? Pergunto. Eu e você. E se você acha que não tem recurso, Deus vai te dar. Nessa semana a gente foi ajudar o trabalho da pastora Esther e do Mário, né? Lá no Café Grão de Mostarda. Eles estão fazendo estão fazendo 170 marmitas por semana. Né? Então a pastora Esther estava falando que na crise, nessa pandemia, praticamente ela pensou em fechar o Café Grão de Mostarda pelo menos 2 vezes. Mas Deus abriu um outro caminho para ela servir com toda a estrutura que ela tem lá. E na terça, quarta e quinta fazem 60, 50, 60 marmitas. E vão distribuir na região lá dos bairros de São Paulo, onde tem muito morador de rua, crianças. Né? A gente ficou sabendo desse trabalho ano passado. A gente convidou uma vez para ela pregar online. Aí ela falou desse projeto. A gente falou, vamos participar. Levantamos oferta, a gente não podia estar aqui. E temos enviado de tempos em tempos ofertas. De lá para eles comprarem as coisas para fazer essas marmitas e para distribuir para as ruas. Né? Então eu tive a alegria de poder estar indo lá nessa quinta-feira e fazer as marmitas, bem num dia que ela estava em falta com algumas pessoas da equipe. Então, necessidade tem aí aos montes, aos montes. Né? Eu vi que vocês fizeram campanha de agasalho aqui também, né, um tempo atrás. Então, não sei se está funcionando, acho que não parou, né, aquele trabalho de informática, né? Ou vocês estão fazendo ainda de ensinar? Ainda mais porque era pessoal da terceira idade, né? Mas Deus vai dar alguma outra oportunidade, isso eu tenho certeza absoluta. A gente está saindo dessa pandemia, necessidades tem muitas. Então Ele vai dar para você e para mim as oportunidades para a gente poder fazer algo que faça diferença. Assim como a gente teve, né, essas experiências de ir lá, 4 anos seguidos, a gente ia pelo menos uma vez por ano lá. E foi uma satisfação, depois acho que uns 8 anos, em 2014, eu pude de novo ir nesse lugar. A gente escolheu essa igreja batista de Quecenuma. Então, 3 anos antes de acontecer o terremoto e o tsunami, eles tinham acabado de construir a igreja, o templo e a casa pastoral. Em 2011, não tinha nem 2 anos essa estrutura, só ficou o piso. Né? E a gente foi nessa situação para dar uma ajeitada, né, e levantar a moral deles, mas na verdade a gente ia lá e ia sair muito mais encorajado, porque eles perderam tudo, parte material. Mas esse pastor, Minegishi, né, eu admirei muito as declarações que ele fez, né, porque ele perdeu membros também naquele tsunami, mas o que ele não perdeu foi a fé no Senhor Jesus.
E ele falava sempre com muita convicção, assim, que as águas não levaram aquilo que era o mais precioso que ele tinha que ter ali, que era a fé em Jesus, né? E ele e a esposa, você sabe que é visitar cada um dos lugares onde eles ficaram abrigados, né? Casas temporárias. Eles visitaram todas as casas temporárias daquela cidade. E como fruto dessa semeadura, né, foi nascendo uma nova igreja. Eles, com a ajuda de igrejas do mundo inteiro, eles receberam recursos para comprar um novo terreno, para construir esse templo lindo, né? Mas não é só estrutura, né? Não adianta nada você ter um prédio maravilhoso e não ter pessoas lá dentro. Mas Deus tem dado graça, né, deles se reerguerem de toda aquela situação. Você consegue ver a grandeza de Deus nessas coisas, né? E aí, né, não só fora, né, bem perto lá de onde a gente está. Acho que quando eu vim em 2018, talvez eu tenha contado um pouco dessa história de pessoas que eu estive acompanhando com problemas de câncer terminal, né? Então, tem sido experiências difíceis, mas também aprendizado, né? E eu vejo a grandeza de Deus sustentando a vida das pessoas, como eu falei antes, né? Quando o remédio já não dá conta, quando as pessoas não podem fazer mais nada, a medicina não pode fazer mais nada. Se você tiver paz de Jesus no seu coração, você está bem, você está pronto para partir desse mundo, né? E esses dois, né, queridos, né, o Rideu e a Claudinha, que eu conheci nessa situação da vida deles, com pequenas ações, deu para tirar deles esse tipo de sorriso no meio das dores, né? Porque já era uma fase que, no caso da Claudinha, acho que já estava entrando com morfina, já não tinha muito o que fazer. Aí você conseguir tirar um sorriso de alguém que está numa situação assim é lindo, não é? É um privilégio, não é? Com coisas simples que você pode fazer. E aí, quando eu voltei, a última vez foi em 2018, 2019, eu tive que acompanhar um outro caso do Alexandre. O Mateus, que está na cadeira de rodas, em 2011 ele faleceu. Ele já tinha uma doença degenerativa, né, que ia tirar a vida dele, talvez nessa idade que ele estava, mas aí ele teve um problema respiratório, engasgou e faleceu. E ele foi o primeiro que eu fiz o funeral, em 2011, 16 anos. E de 2011 para cá, 2022, são 11 anos, mais ou menos, tem dado assim, um funeral por ano. Eu fiz o funeral de 11 pessoas nesse período dos últimos 11 anos. E 4 deles por conta de câncer. E o último agora foi esse ano, no caso do Márcio, né? Então ele deixou a esposa, a Sayuri, né? Ela está no ensino médio. Foi agora em abril. Quando o Gomes faleceu, em dezembro de 2019, particularmente assim, eu já estava pedindo para Deus, não me manda mais gente assim, porque a gente se envolve, né? E é muito difícil você despedir das pessoas que você ama. E em seguida apareceu o Márcio, né? Eu até falei para Taeko, né? A minha esposa, falei, Taeko, olha, eu não sei se eu tenho estrutura para ficar acompanhando mais esse tipo de pessoas que estão nesse estado, né? Mas eu senti que Deus tinha algo para eu aprender, para eu estar não só oferecendo, recebendo também, acompanhando o caso do Márcio. O Márcio foi diferente de todos os outros, porque ele era muito firme no Jesus. Ele já era crente aqui do Brasil, foi lá e estava lutando com câncer também na cabeça. E todas as vezes que eu ia visitar, já chegava uma hora que ele não conseguia falar também. Eu falava, Márcio, você quer que eu ore por você? Ele, sim, né? E sempre ele apontava bem para cima, dedo para Jesus, né? Tudo para Jesus. Eu saía de cada visita assim, muito encorajado, para ter um tipo de fé para enfrentar esse tipo de situação, né?
com a filha dele. Ele tem 2 filhas, né? Mas a menor ainda para viver a vida. Eu imagino, eu como pai, eu imagino o quanto era difícil ele estar naquela situação. Mas ele com muita coragem enfrentou, né, até o fim. Com a pandemia também, as visitas pessoais não eram mais possíveis, era tudo online. É muito difícil, né? Mesmo para a esposa. Mas eu vi Deus não só dando tudo aquilo que a família precisava, mas cuidando dele também, né? São experiências assim que eu vejo a grandeza de Deus sendo manifestada no meio do sofrimento. Então, a minha oração, irmãos, é que você também, né, esteja atento. No meio da pandemia, antes do Márcio estar nesse hospital, quase ele perde a vida com AVC. E na verdade a gente achava que o médico falou, ele não vai durar mais do que 1 mês. Então nós fizemos uma campanha, e a Rose, que está morando conosco, ela é muito boa cozinheira, ela falou, pastor, eu posso fazer pizza. E ela já tinha feito uma pizza numa outra igreja que ela participou, numa outra província. Ela falou, dá para fazer umas 200. Eu falei, beleza, então vamos sair vendendo, e a gente fala que é para ajudar a família. E aí fizemos os tickets e começamos a vender. Em alguns dias, teve gente que ficou sabendo dessa campanha e já estava encomendando. Eu falei, para todo mundo, né, de vender, porque eu já sabia que tinha estourado os 200. Deu 400 pizzas. A gente nunca levantou tanta oferta em dinheiro por conta de uma campanha, né? Fizemos feijoada, pastel, mas assim, e foi muito difícil atender os pedidos, né? E Deus foi levantando os voluntários, a gente ficou com 30 voluntários, 35 quase. E em 4 dias a gente conseguiu fazer 400 pizzas, né, semi-prontas para entregar para as pessoas que encomendaram. E 3/4 dessa oferta grande foram dadas para essa família. E eu sei que essa oferta ajudou muito para depois cobrir os gastos nesse hospital que ele ficou quase uns 2 anos. Né? Então, a gente, né, pode passar por lutas, mas tem coisas preciosas que a gente pode tirar dos sofrimentos. Paulo fala aos Romanos, e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Minha oração é que você seja sempre fortalecido com essa presença do Espírito Santo de Deus no seu coração, né? Para ter essa consciência de que, passada a tempestade, é por um pouco de tempo, Deus vai te dar graça de poder enxergar as coisas boas que você vai tirar desses sofrimentos. E essa experiência deve servir como, né, um privilégio que você tem de falar para as pessoas que Deus é grande, que Deus existe, que Ele está presente na sua vida, né? Eu tentei colocar algumas situações que a gente vivenciou nesses 16 anos. Eu fico às vezes até, né, meio com receio, né? Vai passar a pandemia aqui, qual que é o próximo? Né? Não sei, mas, sabe, por outro lado, eu vejo assim, Deus tem dado essa confiança, essa fé. Eu falo assim, não é que eu tenho mais fé do que os outros, mas na medida que a gente vai caminhando na nossa vida, você tem essa fé forjada, né? Ela sendo aprimorada, né? E essa fé tem grande valor, como a gente leu aqui nesse texto de 1 Pedro. Então nunca esqueça que Deus é com você sempre. Tem vários textos que falam sobre isso, né? Que Ele nunca, jamais vai deixar, que Ele sempre vai estar com você. Tem um texto que eu amo muito, que é Jeremias 29, que Deus fala que Ele tem prazer de se revelar às pessoas que o buscam. Se você não tem tido experiências grandiosas, né,
busca mais a Deus, porque certeza que Ele vai se revelar para você, como Ele fala nesse texto de Jeremias, né? E se você tem recebido a graça de experimentar as coisas grandiosas de Deus, fala isso para as pessoas. Não perca as oportunidades de anunciar as grandezas daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então vamos orar? Pai Celeste, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus conosco, Deus Emanuel, Deus que não só está ao nosso lado, mas partilha das nossas dores, porque não tem sofrimento, não tem situação que o Senhor não se compadeça, porque o Senhor vivenciou coisas muito piores. E é muito confortante para o nosso coração saber que existe alguém, o Senhor, que entende, que sente a nossa dor, as nossas ansiedades e tudo aquilo que a gente passa na nossa vida. Que a gente aprenda a confiar no Senhor, que a gente aprenda a colocar diante do Senhor tudo aquilo que nos traz preocupação, medo, as nossas inquietações, questionamentos, que a gente aprenda a colocar tudo isso diante do Senhor, para que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, guarde a nossa mente e o nosso coração, e a gente consiga prosseguir firme, anunciando as boas novas de Jesus, anunciando a grandeza do teu amor, que cobre multidão de pecados, que é suficiente para nos reerguer, de nos tirar das cinzas para nos colocar em alegria, pelo fruto, pelas coisas boas que o Senhor produz através de todas essas situações que o Senhor permite acontecer nas nossas vidas. Então eu oro para que o Senhor realmente abençoe a igreja de Campinas, que ela siga firme, cada irmão aqui siga firme, caminhando com o Senhor, crescendo no conhecimento do Senhor e da tua vontade, hoje e para todo sempre. Amém. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Que a graça do nosso Senhor Jesus, tão especial, tão presente nas nossas vidas, que o amor do nosso amado Pai, que nos adotou, nos recebeu como seus filhos, e a comunhão com teu Espírito, que testifica essa nossa filiação com o Senhor, que nos capacita a demonstrarmos o caráter de Jesus nas nossas vidas, que essa presença do Espírito Santo de Deus possa ser constante e cada vez mais abundante na vida de cada um de nós, de hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Amém.